Olá, amigo internauta. Então, novamente aqui com o programa Tocando Oculto com vocês, apresentando Carlos Torres, Newton Schultz e Alfred João. E hoje levantando um tema muito polêmico que vocês nos perguntam por e-mail e também diretamente aqui nos contatos das redes sociais, né? E também muitas vezes ao vivo. Então, fique com a gente que hoje o tema promete, pessoal. As pessoas estão sentindo muita irritabilidade, palpitação, cansaço físico, Tem mesmo. agressividade, Efeitos físicos, né? problemas emocionais. Sempre teve, lógico, não é uma coisa de hoje isso, mas está além. Então está até comum a pessoa, ele surtou, aquela pessoa surtou mesmo, porque a pessoa está surtando. E isso não me tira da cabeça que é a reação das explosões solares, das reações ocultas que estão acontecendo aí no cosmos e afetam o coração, e muita gente acaba até morrendo de ataque cardíaco e infarto. Então, vamos fazer essa coligação. Uma coisa que a gente precisa compreender é que o momento das energias astromentais que estão no planeta Terra, elas são muito pesadas. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que o ser humano ele está se entregando para essa energia. Isso. Em vez dele ir como um polo transformador dessa energia, ele está indo exatamente o contrário, ele está se entregando. É aí que o ser humano tem que fazer o quê? Ele tem que se posicionar, ele tem que se superar. A palavra é essa, superação. Eu vou pegar até uma tríade que o meu mestre, o professor Henrique Delbiosa, ele sempre usava. Transformação, superação e metástase. Então essa energia existe? Existe. Então você tem um primeiro passo, a transformação. Se você não quer, e você sabe que essa energia é uma energia permissiva, que você está sendo permissivo em relação a essa energia nociva, você tem que transformar. Porque aquela coisa, qual é a realidade do corpo fechado? A gente fala tanto de corpo fechado e corpo aberto. O corpo fechado, ele é o quê? Ele é um reflexo da sua energia interior. Então, quando uma pessoa ela começa a se conectar a coisas que realmente valem a pena, ela começa a fechar o corpo dela porque ela coloca energias e vibrações internas dela fora desse contexto. Mas ela precisa entender que não é por causa disso que o mundo vai mudar, né? Eu até postei no Facebook uma coisa recente do Krishnamurti, do Joy Krishnamurti. Ele colocou assim, né? Mata o mal em ti, que o mal do mundo não mais te atingirá. Eu vi, muito bacana. Olha que lindo isso. Legal. Mate o mal em ti, então, que o mal do mundo não mais te atingirá. As pessoas não estão tendo força e nem entendimento para Estão perdendo foco. Estão perdendo foco. Elas estão tentando buscar fora, é isso? Exato, porque quanto mais dinheiro tiver, aí eu vou tudo ficar dentro. bem. Está tudo dentro. E é reflexo mesmo, isso é reflexo. Lógico, né? Continuando o processo, né? A gente tem que entender que hoje é um momento de transformação. A gente está vendo aquele efeito dominó acontecendo da Europa, caindo, vai explodir nos Estados Unidos e vai chegar no Brasil. Só que o Brasil, segundo os ditames de todos os grandes mestres, de todos os livros que seguem a sabedoria iniciática das idades, os conhecimentos, o professor Henrique José de Souza, o Brasil hoje, ele é exatamente a pátria do novo milênio. Então, uma coisa que o brasileiro precisa entender de cara, vamos pensar de uma forma maior. O que seria o brasileiro matar o mal nosso, porque nós somos brasileiros, para que esse mal que precisa ser eliminado do exterior não atinja a gente. A gente tem que começar a entender que todas essas coisas que são trazidas nos meios eletrônicos, né, que tem aqui as inovações, violência mesmo, né? Isso são coisas que não procedem. Quando a gente fala de eventos, de explosões solares, de calendário maia, tudo isso são consciências que vêm primeiro mudar o seu estado de consciência. Então a gente não terá transformações pesadas no planeta Terra, como estão se falando, porque é esse medo que faz o ser humano se tornar permissivo e ele começar a ficar, meu Deus, isso vai acontecer, o que eu faço agora? Nada disso. É perdido mesmo, né? 2012, um grande ciclo solar maia, que tem, se não me engano, 5.125 anos.
5.125 anos, que agora fecha o sexto. É o que está acontecendo agora. Mostrei Que ele aqui, começou praticamente em 3.000 e pouco, antes de Cristo, e agora 2.000 e pouco você tem o fechamento desse sexto ciclo solar. Então os maias, na sabedoria deles, eles eram eminentes astrólogos. Pessoas que tinham uma possibilidade de profetizar como ninguém. Eles representavam seres que estavam aqui na face da Terra, que eram uma sub-raça. Quando eu digo sub-raça, o metapo evolutivo ainda da Atlântida. Então eles conseguiam ver os céus, porque eles foram ensinados na época por quem? Por anjos, por seres especiais que estavam na face da Terra. Então eles tinham esse conhecimento. Então eles tendo todo esse conhecimento... E o que eles fizeram? Eles tinham condições de prever, de colocar, de criar calendários, não importa o nome. O pessoal se prende muito em nomenclatura. O que a gente tem que ver é que agora fecha um ciclo. E se você pegar toda a sabedoria iniciática das idades, independente de você pegar a egípcia, de você pegar a hindu, de você pegar a maia, de você pegar de Nostradamus, se você pegar Apocalipse de João, não importa o que você pega. O que você tem, lógico, por isso que está essa energia pesada que ninguém sabe para onde vai. E cria-se aquela coisa de, nossa, vai acabar, vai acontecer, vai acabar nada. Não, o tsunami, sim. O tsunami que vai acontecer é interior. É interior, o tsunami é a pessoa não se achando. Porque o que vai acontecer? É aí que eu vejo a mudança vibracional, ligada principalmente a essa virada que ocorre agora em 2012 e inicia 2013. Março, né? Finalização, né? É a finalização, porque nós temos os 9 meses deste grande alinhamento do milênio ligado ao eclipse e o de Vênus em maio e junho de 2012. E os maias tinham condições de ver isso. O eclipse de 20 de maio e o alinhamento de Vênus em 6 ou 7 de junho desse ano. Não lembro certinho Para de... quem não assistiu o programa, é o eclipse que formou o anel e volta Isso, do Sol, que o eclipse é o símbolo do anelar Ouroboros, ou anular, que é o símbolo do Ouroboros, a gente já fez até um programa. E o alinhamento de Vênus junto. Então os maias viam isso. Então, aonde que está a coisa? É o grau de felicidade e infelicidade que é gerado dentro da sua consciência. Se você pegar um exemplo, claro que agora o grande iniciado do Ocidente, ele não traz aquele mesmo reflexo do que é o iniciado do Oriente. Aquele que fica meditando na frente do Ganges ou numa montanha no Tibete e está tudo certo. Não, a humanidade evoluiu. Então hoje você tem o processo aqui no Ocidente acontecendo com internet, com todo o processo, você tem carros, você tem foguetes, você tem aviões, você tem satélites. Tremenda, então, né, tudo isso. Agora onde que entra isso? O iniciado do Ocidente, que é aquele que tem que se conectar aos valores pós-2012, que inicia uma era novinha em folha, o que nós precisamos entender? É aquele que se ele não estiver conectado, ele pode ganhar 1 bilhão de dólares por mês, ele pode ter 50 mil carros, ele pode ser dono da metade do planeta Terra, ele vai estar infeliz. Ele vai estar com o corpo dele aberto. Ele vai estar com o corpo dele aberto, então ele vai estar infeliz. Ele vai se sentir o quê? Ele vai se sentir fora de sintonia. Então ele vai falar, para quê? Para quê? Ao mesmo tempo você pode pegar aquela pessoa extremamente humilde, mas que, sabe, está conectada com os valores, porque a internet é uma providência angélica. A internet é uma providência angélica para todo mundo estar conectado. Então você se conecta, você entra na vibração de acordo com a sua conexão e o seu estado de consciência. E não importando se você é dono da metade do mundo ou se você está morando numa pensãozinha, pagando um pouquinho ali para poder sobreviver. Esse vai estar extremamente feliz. Olha que interessante. Esse vai estar realizado. Esse vai estar feliz e realizado, porque ele vai estar em sintonia. Aí abriu o portal, aí ele entrou no cinturão de fótons, aí ele entrou, não sei, todas essas coisas que rolam por aí. Entrou na frequência. Ele entrou numa você viu aquele diferenciada. A mídia colocou agora uma realidade pra gente, né, aquela pessoa que vivia embaixo da ponte aqui na Zona Sul, né? Acho que aqui na Zona Leste, aliás, que achou os 20 mil reais, lembra? Ah, eu vi isso. Ele devolveu. Devolveu. Ele devolveu, não foi isso? Você viu? Ele devolveu. Eu vi muito. Então entra nisso que você falou. Ele está conectado, a gente sente que é algo diferente com ele. Esse é um exemplo bem legal, porque se fosse uma pessoa que tivesse focado naquele estado que vai acabar gerando infelicidade, ele ia transformar esse dinheiro no quê?
possibilidade de ganhar isso, de comprar aquilo e etc. E ele não entrou. Ele entrou na honestidade, na integridade, que são os valores que devem ser cultuados na nova era. Não adianta hoje, por isso que a era de Aquário, quando a gente fala da astrologia clássica, é o coletivo, é o humanitarismo. A era de Peixes formou diversos caminhos religiosos e espirituais, foi a missão dela. Você viu que abriu aquela coisa, porque Peixes é aquela coisa mais mística. É a religião então, né? então, foi o que eu, agora não. Em vez de abrir, a era de Aquário vai juntar, mas depois vai juntar para partilhar no grupo. E essa realidade do grupo, o que representa? Não adianta um estar bem, ou 10 estarem bem e um está mal. Se um está mal, vai estar todo mundo mal. Exato. Se um está mal, está todo mundo mal. Porque é o todo, né? É o todo dividido, né? Tem gente que vai ficar doida. Era isto que era Atlântida. Na época antes dela cair e entrar naquela realidade baixa que teve que ter o grande dilúvio. Que na Atlântida eles utilizavam o poder que se chamava Agni Chastra, que era o poder do fogo. Então eles construíam seres, que aí vem mitos de vampiros, lobisomens, que lá existiam, que eram seres que se alimentavam de sangue por causa dessa baixa magia. E como que a divindade viu para apagar o fogo? Qual é o elemento que apaga o fogo? A água. Surge o grande dilúvio. Então as águas, porque havia água da onde? Eram águas celestes, divinas, que foram criadas e geradas para acabar esse fogo, e aí surge o nosso contexto evolutivo. Por isso que fala assim, que deu ocídio, né? Então, na verdade... E na Atlântida era tudo perfeito naquele momento, porque ela era praticamente uma representação do que era todo o sistema evolucional. Deus poderia estar na face da Terra porque a Atlântida tinha as vibrações compatíveis para que deuses e anjos estivessem aqui. Mas só aqui. faltou mais consciência. Foi abortado. Porque conforme foi dado a consciência para o ser humano, em vez de ele utilizar nesse contexto que agora, a partir de 2012, deve ser vibrado para que essas realidades de infelicidade não vibrem na pessoa, o que ocorre? Essa realidade volta agora, o ser humano começa a se abrir novamente para o divino e a gente começa a ter seres diferenciados aqui. Que aí entra o mistério das crianças índigo, cristal, em maior quantidade, né? Que vem por quê? Porque está propício para isso, está propício. Por isso que os seres, que independente deles terem uma condição material e financeira absurdica, isso vale para qualquer um. Se ele não aprender a utilizar isso em prol do planeta e do ser humano, ele vai ficar infeliz, ele vai ficar extremamente desconectado, ele vai acabar adoecendo e ele vai morrer. Vai sair do contexto. Isso é certo. Ele vai sair do contexto evolutivo. Até se suicidar, né? Isso vai. Esse rapaz aqui devolveu o dinheiro, com certeza ele é uma consciência já muito antiga e veio nesse contexto. Ele devolveu porque ele estava com medo, ele devolveu, com certeza ele sabe que aquilo... Se ele pegar, ele vai ter que devolver para alguém. Ele falou que não é dele. Ele falou, não é meu. Então, não é meu, eu me sinto bem com Olha o princípio de caráter que está ali. Agora você vê o político, ele pega e enfia embaixo. Acabou. Então, quer dizer, quem é o mais evoluído? Os nossos políticos. Com certeza é o rapaz. Não querendo bancar o profeta, mas a gente já ainda faz um programa bem legal em relação a isso que a gente não teve condições. O mesmo ciclo que nós tivemos na Revolução Francesa em 1789... ele se inicia agora a partir de 2017. Para ter os três pilares. Então, eu asseguro para vocês, falo sem dúvidas, olha, pode acreditar, continue sintonizado, apostando na sua felicidade, primeiro espiritual, use o que Cristo falou, eu nunca lembro as palavras corretas, mas cuide primeiro das coisas de Deus, que o resto vos será dado por acréscimo. Continua nessa sintonia. Continua nessa sintonia. Você continuando nessa sintonia, você vai ver que esses caras que estão ali emporcalhando o Planalto, que estão acabando com o que representaria uma verdade, eles vão sair. Porque vai ter uma nova Bastilha. Vai ter uma nova Bastilha. É muito claro, né, Nilson? Não dá para se implantar. Isso vai ser agora, 20, 30 anos acontece. Não dá para você colocar uma nova consciência com o velho que está aí. Não dá. É um hardware, é um software muito assim, avançado para um corpo velho. Não consegue absorver o conteúdo. Bom, amigo internauta, então ficamos por aqui com mais um programa Tocando Oculto, trazendo para você temas que, na verdade, são muito relevantes e com certeza você aproveitou bastante nesse momento. Fique com a gente, que a gente volta depois com outro tema para você. Valeu!
Olá, amigo internauta. Então, novamente aqui com o programa Tocando Oculto, com Carlos Torres, Newton Schultz e eu, Fred João. Hoje trazendo mais um tema muito interessante para vocês. Acompanhem com a gente. Bom, então eu queria saber o seguinte, cara. Tem muita gente que está antenada pela internet, pelo Facebook. A gente tem um monte de gente que acompanha aí o programa. E fica uma coisa, um paradoxo no ar, assim, não muito para mim, mas eu queria saber o seu ponto de vista. O que é esse despertar de consciência que todo mundo fala? É bem o colocado, que é essa mudança de consciência que você também acabou de falar? Que a gente está, essa transição de mudança de consciência. Vamos deixar bem claro para não ficar nenhuma... É importante mesmo, é importante. O primeiro papo é o seguinte, a mudança, a era. Isso, a gente a sai era. da era de Exato. peixes, isso é demarcado. A gente está saindo da era de peixes e a gente vir na era de entra aquário. firme agora na era de aquário. A gente pode dizer Eras descritas que no zodíaco tenderá a exatamente, Egito. cara, Pronto. isso, olha, está em qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento de ocultismo, Consegue perceber esoterismo, isso. sabe que a gente está no final de um contexto evolutivo de era para entrar em outro. Para afirmar, para o internauta entender melhor, a gente termina a era onde a gente teve Cristo como seu esplendor, e agora a gente entra na era de um ser especial, ou que na verdade é o coletivo, que Aquário é o coletivo. Na era de Aquário, onde está o ganho de consciência? Você parar de procurar tanto fora o que está dentro de você. E o egoísmo Seria também a tá formação de decantado. mestres. E como que hoje você pode dizer que se forma um mestre? Você tem que achar o seu mestre interior. E hoje, é aí que você entra, de repente, você que gosta do Egito, você que foi para lá já, seria o decifrar a esfinge. A esfinge não tem 4 animais? Não tem 4 animais Sim, a esfinge? Se você pegar a esfinge, você tem, hoje não mais, porque elas caíram, mas a esfinge originalmente ela tinha asas, que era a águia. O corpo do touro e do leão é a face do ser humano. São os 4 estados de consciência que um ser humano hoje, normal, nasce. Que a mente do ser humano, as asas da águia. O corpo emocional, desejos e paixões do ser humano é o corpo do leão. Então aí você já define a alma do ser humano. Olha o segredo, olha o segredo. Ó, mas olha o segredo da cobra é a iluminação, é o 5º ponto. Então nós precisamos entender que olha o segredo para você formar uma pessoa com ganho de consciência. Primeiro ela tem que vencer a águia e o leão dentro dela. Saber dominar as suas paixões. Não perder a sua energia emocional por bobagens. Quer ver um exemplo do leão ao contrário, como animal da esfinge, engolindo os seres humanos hoje? Pega o ser humano hoje assistindo televisão, pega o ser humano lendo revista, pega o ser humano, o que ele se interessa por aí como comunicação, o que ele procura através do leão, que é um animal da esfinge que está dentro dele. Ele está ligado só em coisas que são involutivas. Ele quer o quê? Ele quer uma satisfação emocional moldada numa ignorância que é colocada pelos meios de comunicação para o pessoal engolir abaixo. Ele vai se alimentando disso o tempo todo. Entendeu? Então, cara... E buscar fora o que está dentro. Aí você fala, ganho de consciência, examina o seu leão. Vê como é que está o seu leão. Então, vamos colocar isso na prática. Como é que se daria nesse processo atual, esse ganho de consciência? Seria uma transformação... Porque, como é que vai... Você vencer a sua esfinge. Você vencer a sua esfinge, pô. E você vencer a sua esfinge é você equilibrar... É você se conscientizar dos 4 estados de consciência que você tem. Eu entendi. Mas Quer ver um outro exemplo? Um outro exemplo. Vê como que o ser humano lida com a águia da esfinge dentro dele, a mente do ser humano. O quanto o ser humano hoje gosta de estudar, de aperfeiçoar, o tipo de conhecimento que o ser humano busca hoje. Exatamente, é importante. Então pega só esses 2 animais, coloca num prato assim e fala assim, o que eu sou em relação aos meus desejos, minha consciência astral, emocional, minhas paixões e a minha mente, o meu conhecimento. Então, daí que você começa a formar uma pessoa com estado de consciência. Primeiro conhece a ti mesmo. Então, mas aí que tá, ele tem que ter um sistema de referência para isso acontecer, não é? O sistema de referência dele tem que estar muito bem apurado para que ele possa... Seleção. Não, e outra, assim, ó, deixa eu falar mais ou menos o que eu vejo, que a gente está aí na rua e escreve livro e... Lógico, é importante, lógico, colocar isso.
pessoal quer despertar a consciência, mas terceirizando. Isso vem de milênios, né? Quer ir na igreja, a igreja que faça por você, né? Não tem jeito. Sozinho, que você só vai conseguir despertar sozinho. Mas é que tem um truque. Aí que tem um truque, Carlos. Olha Fala o truque, então. Olha o truque. Vamos falar o truque. Quando você começa a entender exatamente isso que você falou, que você começa a ter, que você se enfrenta, que se você se defrontar com a esfinge, aí sim você pode começar a pensar em anjo, hierarquia, Exato. mestre. Por quê? Você não conhece A nenhum. consciência desses seres que existe presente na face da Terra, como um governo que está oculto, é um governo espiritual que está oculto, você pode chamar de anjo, como você quiser. O que acontece? Quando começa a existir esse seu aprimoramento, você começa a entrar em sintonia com ele. Sintonia. E você não precisa, nessa sintonia com esses seres, isso você não precisa esperar um ser antropomórfico. Ah, está ali um salvador. Pronto, você já andou totalmente ao contrário. A águia e o leão já te consumiu. E depois, sabe onde que te devora os outros animais? O touro é a sua energia e a face do ser humano é a sua realização. Então esses seres, esses vampiros, como nós temos muitos por aí, professando o nome de Deus e de hierarquias na forma contrária para ganhar dinheiro, acabam consumindo a energia do ser humano, tirando o seu poder de realização e fica procurando esse salvador, esse guru que nunca vai vir, por falta de acreditar em si mesmo. Quem que ganhou? A esfinge ou o ser humano nesse processo? Vocês entenderam? Então o ganho real de consciência é você vencer essa esfinge. É aí que entra a cobra que você falou que está... O que seria a cobra na cabeça? Seria a subida da energia puramente material, que está no nosso chakra, ou centro de força mais denso. Essa energia sobe, que a gente chama da subida de Kundalini, que é a energia da serpente, que é inclusive o símbolo de cura da medicina. Exatamente. Que acho que nem a medicina sabe mesmo disso. Olha que interessante, pessoal. Que você tem o caduceu, que é o que? A nossa espinha, a nossa coluna, e você tem a subida dessa energia. O ser humano não tem 2 testículos que gera vida, o homem não tem 2 ovários, a mulher. Então essa energia se choca com todos esses preceitos errôneos que estão aqui, a consciência sobe. Aí ela sobe, pum, e ilumina. Por isso que a serpente no Oriente é um animal sagrado, nesse sentido. Né? Então, hoje, para você ganhar estado de consciência, como você falou, para você se afinizar com os verdadeiros mestres, é você vencer a esfinge. E como que você vence a esfinge? Se policiando. É você primeiro achando os seus defeitos, é você achando onde você precisa se aprimorar, aonde você precisa vencer. Então é tudo simbólico. Está na hora da gente vencer esse simbolismo de patuás, talismãs e etc. Não. Hoje, o verdadeiro sentido do conectar está dentro do ser humano. Ô, Newton, tem outra pergunta que o pessoal também faz para a gente pela internet, que é o seguinte: existe a possibilidade, de que a gente já sabe qual é a resposta, mas é importante porque essa pergunta se faz muito pela internet, de esse novo ciclo trazer um novo estado, saímos da 3ª para a 5ª dimensão, com um novo ciclo, um portal, sabe aquela coisa? Olha, essa pergunta muito sobre isso. Sim. Isso pode estar acontecendo agora. Isso ocorre de uma forma que às vezes a pessoa ela já está inserida num processo vibracional diferenciado e ela nem sabe. Quer ver? Eu vou pegar o conceito do Oriente, dos hindus, para explicar isso. Os hindus colocam que existem 3 qualidades da matéria. E essas qualidades da matéria, na verdade, o que são? Forças vibracionais. Que eles chamam do quê? Sattva, Rajas e Tamas. Vamos entender essas 3 qualidades da matéria que não são difíceis de entender. Sattva é a mais pura. É a mais divina, que se você olhar um ser sátivo, você não vai conseguir vê-lo, porque a vibração dele é tão sutil e tão tênue, que se você estiver só com seus olhos físicos, você não vai conseguir captar. A rajásica, ou rajas, é a intermediária entre a mais densa, que é a tamas. E ela é sutil também, mas ela é mais sutil que a densa. Então, quando você fala, inclusive, de Raja Yoga, essas coisas, é porque você está buscando esse estado vibracional diferenciado. E o ser humano puramente bruto, que de repente não traz nenhuma qualidade espiritual para que o seu processo vibracional seja diferenciado, ele é só tamas. Então, hoje, o que seria esse outro estado vibracional? Quando uma pessoa realmente ela tem
um ganho, um estado de consciência, principalmente voltada para o seu mental, que hoje a conquista do ser humano é na mente. É na mente, é a mente que você faz, que você doutrina o seu emocional e você consegue o caminho para a sua iluminação. Você pega um ser humano que começa a ter uma boa ideia, começa a ter uma boa virtude externada, né? Inspiração, o que ocorre? Ela está se conectando a esses estados de consciência mais sutis. Então, tudo que é puramente do reino, o que é do reino humano, não atinge ela. E quando a pessoa se torna rajásica, que é o segundo aspecto, ou o primeiro, que é o sátivico, que é o espiritual, quando ela vibra esses estados de consciência mais sutis, ela entra em relação a esses grandes mestres, a esses adeptos, a avatares. Atômico até, né? Muda tudo. E você não enxerga, você não consegue. Se você está com os seus olhos puramente físicos, você não enxerga. Aí que você entra também naquela coisa que para mim é um grande engodo, o Bóson de Higgs. Que está tão falado hoje. Bem interessante, porque é um tema bem comentado. Que está tão falado. Não adianta você falar. Partícula de Deus, né? Olha, partícula de Deus, cara. Partícula de Deus. Deus está em tudo. Exato. Deus está em tudo. Deus está em tudo quanto é lugar. O que a gente precisa entender? Lógico, aquilo é uma jogada. Meu ponto de vista. Financeiro. Você vê a Europa caindo. Aquilo é investido bilhões de dólares ali. E o que precisa acontecer? Você precisa demonstrar um resultado. Você precisa falar, então, eles começam a colocar essas realidades para que a gente comece a entender o que existe por detrás de toda aquela máquina que gira. Mas uma coisa que fique clara, nunca ao ser humano ele pode construir o acelerador o maior e mais forte. Ele só vai ficar dividindo matéria, e ele nunca vai achar Deus. Porque Deus não se acha dividindo a matéria. Deus se encontra achando a essência da matéria. Então, a essência da matéria. Ainda, a essência da matéria. Seria a mesma coisa que você falasse assim, existe um sol oculto por detrás desse sol físico, então vamos mandar mísseis para explodir esse sol físico para a gente enxergar o oculto. Não tem sentido. Não tem sentido. Então a gente tem que entender que o ser humano, ele só vai conseguir realmente entender todo o seu processo de criação, os seus primórdios, quando a ciência e a espiritualidade caminharem juntos. Que a gente começou esse processo, na verdade. Já está começando. Aí sim, por quê? Porque o cientista, com consciência, aí sim ele vai entender o mundo da energia, e do mundo da energia, que a gente chama do corpo etérico, que é onde o ser humano tem os seus chakras, que são os seus 7 portais, como vocês falaram de portais, o que ocorre? Ele vai entender esse mundo da energia, esse mundo radiante, como alguns meios da física falam, e esse mundo radiante vai abrir um portal para ele começar a entender o mundo astral. Mas isso só vai ocorrer com consciência. Então pode dividir o quanto quiser. Deus realmente através da consciência. Eu acho que os estados de projeção de consciência, junto com a tecnologia, que vai fazer a gente chegar nessas dimensões e começar a compreender Deus e o universo, que seja dessa forma. E até o tempo, né? Porque quando você se projeta fora do corpo, o tempo é outro e é uma coisa unificada. Quer ver um exemplo bem clássico disso? A gente enxerga o arco-íris, a gente enxerga 7 frequências cromáticas. E elas não se misturam, embora elas estejam uma sobre a outra, elas não se misturam. Por quê? Agora veja que interessante. Ela não fecha o arco. Ela fecha o arco? Não. Se você olha, você vê uma esfera, um prisma. Você vê a quente de um lado, que é o vermelho, e a violeta, que é o mais fria, do outro. Quando que vai fechar o arco? Porque existem 5 frequências cromáticas ocultas. Ocultas para o olho físico. É aí que eu faço o link com o Bóson de Higgs. Que eles estão querendo partir para enxergar isso que está oculto, eles não vão enxergar fisicamente. Seria a mesma coisa que eu falasse para você, pega as 7 cores do arco-íris e começa a partir elas ali, que você vai chegar nas cores ocultas. Você não vai chegar. Se você começar a ramificar o vermelho, você vai chegar em nuances do vermelho, e aí vai. A onda do Agora, aqui celular, como duas dessas 5 ocultas o ser humano já viu e já sabe que existe. Se você pegar o vermelho, o que você tem? Você não tem um infravermelho. Mas ele é visível? Não. Ele não é. Aí de 7 já foi para 8. Se você pegar o violeta, você passa o protetor, os óculos para se proteger dos raios, o quê? Existe? Você enxerga? Não. Existem 3 ocultas, é aí que está Deus.
É aí que está Deus. E quais são Olha as que outras interessante. três? Então vamos lá. As referências que a gente tem seria, vamos supor, a ausência de todas as cores. A ausência, não tem cor nenhuma ali. Qual que é? O preto. Que hoje a gente enxerga é a referência do nosso preto aqui, mas existe um preto oculto. Um preto oculto. Que seria uma referência da lua oculta que existe em todo esse universo. Que aí você coloca o cone da lua, como alguns ocultistas dizem que a energia vai para lá. Astral. E agora você pega a outra, são três. Já dei a da esquerda, vou dar a da direita. Que é a presença de todas as cores ali reflete tudo. Qual que é? O branco. O branco. E quando você une essas duas, você chega na central. Essa central é Kundalini. É a energia que está presente na Terra, ligada a todas as consciências que nós temos aqui no planeta. E essa cor que está aqui, que a gente chama de Kundalini, que é energia, ela é a cor que complementa a energia que vem de cima do Sol oculto. E quando os dois se encontram, aí sim surge o prana, surge o Qi, o Xi, que o Feng Shui, Feng Shui, o pessoal trabalha. E aí o que acontece quando essas três cores se juntam com essas duas que a gente já conhece? É a subida da Kundalini e a serpente vence a esfinge. Por acaso aquela serpente não é uma verde e uma vermelha? Sim, que é exatamente o que? O verde representa a consciência cósmica que desceu e o vermelho representa a energia da Terra que sobe. Então as duas se serpenteiam, porque se juntassem à explosão, elas se serpenteiam. Esse é um segredo que está no próprio caduceu de Mercúrio, o símbolo da medicina. Que é o símbolo da medicina de Foi cura. criado por Então, tudo isso que nós estamos conversando aqui, se a pessoa, de repente, ela está de repente, captando, ela está entrando na vibração, ela já está alterando o estado de consciência dela. Eu não vou me colocar como um exemplo. Muito longe disso. Mas o assunto, sim. O assunto, o conhecimento, são coisas que deveriam ser debatidos todo dia. Exatamente. Toda hora. Por isso que eu falei, como é que você grande vence a sua esfinge hoje? Hoje você assiste o programa lá, o Tocando Oculto, ou seja, qual programa que você aprecie, que trate de assuntos diferenciados, ou você prefere novelas que te prendem a produtos que você tem que ficar comprando, e etc., modas, reality show, e aí você vê. Então, hoje você olha a humanidade como um contexto, e aí que você pode entrar numa profecia, você fala, essa humanidade está recebendo, precisa de um castigo, ou ela está indo? Eu acho que tem os dois lados presentes hoje, não dá para você falar que, está tudo ruim, tem gente que é muito negativa. Não está, não. Dica, hein? Dica, isso a gente não já falou em alguns programas. Uma gota suja no oceano, está o oceano todo sujo. É lógico, então, entrando naquelas três vibrações que a gente havia falado, Sattva, Rajas e Tamas. Que o Sattva é a energia mais sutil e Tamas a mais densa e Rajas a intermediária. Se você pegar a humanidade hoje, quem não sutilizar, ficar somente tamásico, vai sair do contexto evolutivo. Então, acaba acontecendo alguma coisa e essa pessoa sai do contexto evolutivo. A pessoa falece e tal. Agora também não é todo mundo que está falecendo também. Você pega aqueles senhorzinhos já com 180 anos e está falecendo. Né? Pô, cara que viveram com Buda e Cristo. Aí, não é para levar o pé da letra, mas se você percebe hoje, a divindade ela procura preservar na face da Terra quem de repente está numa sintonia para entrar em comunhão com estas vibrações para mudar todo o processo. Para a gente esticar, a gente traz para o internauta como um lado B disso aqui, mas seria um novo assunto, o que seriam as manchas solares, a coluna do próprio planeta Terra que está ligada aos mistérios de Agartha, que foi falado por tantos ocultistas, São Ives Alvedre e Mário Rostiluna, o meu mestre, o professor Henrique José de Souza Delbiose, Helena Petrovna Blavatsky, etc. Nossa, tem assuntos maravilhosos. É muito bacana, realmente tem muito assunto pela frente. Bom, pessoal, então ficamos por aqui então com esse programa Tocando Oculto, mas prometendo voltar com uma nova história, um novo contexto para vocês. Fique com a gente.
Olá, amigo internauta, então novamente aqui com o programa Tocando Oculto, apresentando então Carlos Torres, Newton Schultz e eu, Pedro João, voltando com um tema que você nos pediu também pela internet, amigo internauta, e que promete ser revelador e bem esclarecedor para você. Então fique com a gente que a gente vai falar sobre isso agora. Bom, amigo internauta, então, como a gente falou sobre as dúvidas de vocês que nos escrevem pelas redes sociais e também pelo próprio YouTube, uma das dúvidas de vocês é com relação aos 3 dias de escuridão, né? O que seria isso? Será que é uma realidade só consciencial? É física realmente? Tem a ver com tsunamis, com efeitos meteorológicos, efeitos climáticos? Existe uma dúvida muito grande em cima disso, né, Carlão? Tem, até porque é um tema, um dos capítulos do meu livro 2012, Era de Ouro, quem leu sabe do que se trata, que eu falo ali dos 3 dias de escuridão, porque eu tive uma projeção astral e vi algo do gênero e coloquei ali no livro. Então, a maioria das pessoas que lerem e leram o meu livro me perguntam sobre os 3 dias de escuridão. Fizeram essa pergunta aqui, inclusive, na tua palestra aqui, né? E também tem a profecia de Fátima, fala desses 3 dias de escuridão. Outras filosofias e religiões também falam desses 3 dias de escuridão. Então, aqui em off, a gente estava trocando ideia com o Newton e chegamos num consenso que desmistifica toda essa teoria de catástrofe ou de guerra mundial. É importante conscientizar o pessoal do lado de lá. O efeito é exatamente o contrário disso. Vamos trocar uma ideia sobre isso, porque para esclarecer mesmo e acabar com todas as dúvidas. Que é uma coisa, assim, aparentemente para vocês, talvez como uma novidade, como um conceito ainda não visto. Uma coisa que a gente deve meditar e refletir em relação aos 3 dias de escuridão, que você se conectou, que de repente existe nas profecias de Fátima, etc. Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: dia de escuridão, qualquer um pode passar num determinado momento da vida dele. Né? Mas, se for existir algo no contexto global, o que a gente pode dizer? Lendo os livros do meu mestre, o professor Henrique José de Souza Delbiose, ele diz que quando a divindade, no seu sentido de um potencial tremendo, que é a consciência de Deus ou do Eterno, na face da Terra, quando ele se projeta na face da Terra, é escuridão total. E o que seria essa escuridão total? Porque causa-se tanta luz que quem estiver mais focado na sombra, vai ficar cego. Então essa cegueira seria uma cegueira espiritual, uma cegueira de falta de conexão, uma cegueira de não compreender o que está acontecendo e o que está se processando na cara da própria pessoa que está vivendo essa realidade. Isso pode acontecer no contexto global. Pode existir alguns acontecimentos, não necessariamente catástrofes, mas podem surgir acontecimentos que, de repente, aqueles que não tiverem olhos e ouvidos para ver e ouvir, não verão, estarão cegos. É aí que eu vejo a escuridão. Porque quer ver uma coisa que eu lanço até uma coisa entrando um pouquinho mais no ocultismo, na teosofia, na sabedoria iniciática das idades. A gente tem o número 7 como o número padrão da evolução. Sim. Por isso que se fala as próprias profecias maias são 7, e essa agora ligada a 2012 é a 7ª, que encerra esse ciclo. Se fala tanto de taças ligadas aos mistérios de peixes, ligados ao mistério de aquário. Quer ver uma coisa interessante? O transbordo de peixes para aquário, ele já está praticamente acontecendo desde que nós tivemos a realidade de Cristo. Por quê? Porque mesmo Cristo, quando ele começou o trabalho dele na face da terra, firmando a era de peixes, na verdade, o Cristo, ele representava uma 5ª taça nesse processo de passagem de consciências de peixes para aquário. Que em 1935, segundo as revelações do professor Henrique José de Souza, como JHS, nasceram 2 taças que foram a 6ª e a 7ª, por uma providência divina, que fecharam os mistérios das 7 taças, ou das 7 consciências maiores, que fazem com que a 8ª expressão dessas 7 seja o avatar ou o ser da Era de Aquário. Agora, que é esse ser que vai trazer
a cegueira para quem não conseguir compreender a presença dele na face da terra. Tá, mas Vocês estão começando a entender? Vamos conversar para o internauta entender o que representa isso. Exatamente, vamos lá. É muito interessante. Nós podemos dizer que o ser humano, para ele terminar a sua etapa evolutiva de 4º dia da criação, que hoje nós estamos no 4º dia da criação, terão que ter 7 tipos de seres humanos, e nós somos o 5º. Que nós tivemos anterior a nós, o 4º foi o Atlante, o 3º foi o Lemuriano, o 2º o Hiperbóreo e o 1º Adâmico. O 3º e o 4º mais conhecido, para quem entra um pouquinho nesse meio esotérico, que isso aqui representa a Lemúria, que a gente tem vários totens na face da Terra ligado a ela, e nós temos também a Atlântida, várias pirâmides, tudo ligado aos mistérios dela. Nós somos uma 5ª etapa, que é a etapa do pós-dilúvio. Arianos. Cristos, arianos, como é chamado. É aí que Hitler entendeu errado e queria fazer a raça perfeita como nada a ver, nada a ver. Ariano é estado de consciência. Porque nós não temos, você não pode chegar na rua e falar assim, ó, o lemuriano ali, ó, tem 15 metros de altura. Não existe isso. Não existe. Todo ser humano que está hoje na face da Terra, ele é o quê? Ele é ariano. Então vamos entender o processo. Quando Cristo vem, o Cristo ele vem para concluir uma 5ª etapa. Era uma 5ª etapa que ele iria exatamente fazer o fechamento. Então ele representava uma 5ª consciência, um trabalho importantíssimo. Ele ia resgatar tudo que foi perdido na Atlântida, que não está mais na face da Terra, ele iria fazer isso subir para a face da Terra. Ficou interiorizado depois daquela... Depois que a Atlântida acaba, surgem os mistérios de Agartha e dos seres especiais, e dos seres especiais que vêm se doar para cá. Mas continuando no mistério do Cristo. Cristo, uma 5ª consciência, 5ª, e tem que terminar em 7. Então ele mesmo já representava uma 5ª taça. E que o que aconteceu? Ele poderia fechar se a missão dele tivesse dado certo. Então, ele iria fechar possivelmente a 6ª, ia dar impulso para a 7ª, ele iria dar uma continuação. Mas o que aconteceu com o trabalho? Um processo enorme, né? Ele iria trazer, por isso que ele falava, eu vim aqui para juntar os da tribo de Israel, da tribo de Judá, porque ele iria fazer com as 7 igrejas do Apocalipse, que eram simbolicamente essas 7 taças ou consciências. Que não são igrejas físicas. Que não são, que são outras realidades, né? O que ele iria fazer? Ele iria fazer a Atlântida, ou o que a gente chama hoje de sinarquia na face da Terra. Que você trazer a Agartha para a face da Terra novamente, o que representa? Representa você trazer através desses seres especiais o comando divino e espiritual das realidades celestes divinas na face da Terra realizando. Então você tem celeste e terreno realizando. Isso é sinarquia. Daí que vem o verdadeiro nome do sangue azul. É sangue azul de sangue celeste. Não é esse sangue azul podre de reis que deturparam todo o conhecimento. Isso não existe, né? Então o sangue azul real é desse. Então olha o mistério, capta bem isso. O Cristo, a missão dele falhou, que todo mundo sabe. Quem deu a continuidade depois foram os 12 apóstolos. Ele falhando, ele representou o padrão do 5º como uma realidade terminada. Então os padrões do 6º e do 7º estado de consciência, eles vieram depois com os mestres que vieram se doar para a humanidade. Nós tivemos Saint-Germain fazendo junto com um ser que foi o Conde de Cagliostro, que é muito mal falado por algumas pessoas que não entendem a hierarquia que era esse ser, que ele era o duplo de Saint-Germain. Né? Eles fizeram o que? Era duplo de Saint-Germain, praticamente a mesma consciência, só que um temporal e o outro espiritual. Eles que fizeram a Revolução Francesa. E depois da Revolução Francesa, quem que a gente tem? A possibilidade do nascimento de Helena Petrovna Blavatsky. Verdade. E a Helena Petrovna Blavatsky, que vem depois da própria Revolução Francesa, o que ela vem? Ela vem trazendo todos os processos ligados ali à própria evolução do ser humano, trazendo o transbordo do Oriente para o Ocidente. Que também não foi muito bem entendida, né, Newton? A gente sabe que falhou também. Né? Falhou. Tanto é que a falha da Helena Petrovna Blavatsky, o que foi? Ela retornar para a Índia, que na verdade não foi nem ela, foi uma projeção dela mesma,
né, que a gente chama de Tuco, que é uma projeção dela mesma, que montou a Sociedade de Adyar, que foi ali que sucumbiu Leadbeater e Annie Besant, anunciando Krishnamurti como o novo Messias. Eles estavam voltando com todos os valores, então seriam, vamos voltar nessa brincadeira, falando de taça ou consciências, seria a retrogradação do processo, então por isso que faliu. Aí ela anunciou que viria um novo ser, e aí que entra o professor Henrique. E do professor Henrique José de Souza, nascido em 1883 na face da terra, Bahia, para a gente logo depois de HPB, de todo o processo que ocorreu, o que ele faz? Em 1935, nascem duas consciências, que um representa a sexta parte pós o Cristo, e o outro, o irmão gêmeo dele, representa a sétima. Que a gente chama na eubiose, segundo as revelações do professor Henrique, de Akdorje, com D, que é a sétima, e Akgorje, que é a sexta. Então o Cristo fechou o quinto, nasceram esses dois seres, fecharam essas 7 consciências para que uma oitava viesse. Oitava, em 1949, nasce o avatar da Era de Aquário. É importante isso que a gente precisa entender. É aí que entra a possibilidade dos dias de escuridão. Por quê? Então, quem não consegue se defrontar com essa consciência que se manifesta não de uma forma antropomórfica hoje. Hoje, quem tá fazendo a parte avatárica na face da Terra é a Akdorje. Que o Akdorje, que é o sétimo, é a espada. E o sexto é o báculo. Então aí você tem o quê? As duas taças finais do que seriam as 7 taças de peixes, representando o transbordo da era de peixes com a era de aquário. Vocês entenderam? Que acaba agora, e no ano novo astrológico de março de 2013, após 9 meses do alinhamento de Vênus com a Terra e o Sol que nós tivemos em junho. São 9 meses exatos que dá março de 2013. Então a gente pode dizer que em março de 2013, de repente nem em junho, dezembro, em março de 2013, a gente pode ter esses dias de escuridão. Por que vai ter? Essa presença pode acontecer. E aí o que acontece? Aquilo que eu falei, quem não tiver olhos e ouvidos para ver, vai ser sombra, você não vai enxergar. Então isso que é a escuridão. É a escuridão de consciência. Você vê de repente pessoas felizes, aí você vai chegar feliz porque eu não consigo ver, eu não consigo entender essa felicidade. Então quer dizer que quem está meio que pensando que vai ser alguma coisa física, ou seja, meio vulcão em erupção... Esquece. Isso é uma grande balela, isso aqui não vai acontecer. Isso é para vender coisas, para vender curar, medo, né? Então olha só, pessoal, então é bom ficar consciente sobre isso. Esquece. Aqui a gente não vende medo, Colocar isso para o que a gente precisa compreender, em relação a essa realidade do avatar da Era de Aquário, a gente tem uma referência, que foi esse mesmo alinhamento de Vênus, ele aconteceu em 1882. 1882. Depois de 9 meses, ele aconteceu em dezembro de 1882. 9 meses depois, que foi setembro, e nós tivemos o Krakatoa. A gente já conversou isso naquele outro programa também, né? E nós tivemos o nascimento do professor Henrique anunciado por Helena Petrovna Blavatsky. E agora nós temos esse mesmo alinhamento em 2012, junho, contando 9 meses do ano novo astrológico de 2013. Por isso que pode... Eu acredito que esses dias de escuridão, eles vão estar mais assim... a 1000 por hora no ano novo astrológico de 2013. Que eu acredito que a gente vai ter, aí a gente não precisa ficar também tão firme em datas, mas a gente tem nessa inversão de realidades, né, que a gente vai começar a ter a luz verdadeira, aí que eu digo a inversão. Porque hoje, o que a gente coloca como padrão evolutivo? A sombra, o que leva a gente para trás, o que... A gente está totalmente desconectado. Completamente fora da os valores estão contrários. Então, agora, o que a gente tem? A gente vai ter, acredito eu, no ano novo astrológico de 2013, essa inversão, e essa inversão faz o quê? Vai fazer com que a humanidade fique, de repente, com sombra de tanta luz que vai ter. Então, quem não enxergar a luz vai ficar na sombra. Vai ficar na sombra. Vou dar meu parecer aqui, porque meu próximo livro que sai agora na Bienal, de 2012, em São Paulo, se chama O Grande Pulso, e fala exatamente pessoal também depois. sobre isso. O assunto é esse.
Esse pulso, lógico, esse livro eu escrevi em 2009, Fred. 2009, e foi também tudo via projeção e inspiração, né? Meus livros são assim, é assim que eu trabalho. E esse grande pulso é essa grande luz que está vindo do Sol central, e depois que eu escrevi o livro, e a NASA publicou, depois de um ano que eu já tinha escrito. Aí você mostrou esse desenho. A explosão de uma grande luz que está vindo do centro da galáxia, fotografou com o telescópio FEMI, e eles só dizem que é uma grande explosão de um raio gama. Você mostrou essa foto para mim. É raio, é iluminação espiritual, é luz espiritual chegando nas bordas da Via Láctea, onde a gente está. Então essa luz vai chegar, acho que casa muito com o que o Newton falou, e vai iluminar e vai clarear tudo que é escuridão da consciência humana, vai clarear, ela vai vir clarear, então vai cegar. Então, muita luz. Então, é a luz divina, é isso. Então junta um pouco com aquela história que as pessoas às vezes também colocam pra gente, então vamos entrar numa outra dimensão, uma quarta e uma quinta dimensão. Sabe o que é essa luz? Sabe o que é essa luz? Isso é pessoal meu, tá? Não tem nada que eu estudei, isso é uma coisa minha. É o pulso, é o coração da galáxia, o ser vivo. A Via Láctea pulsa, como o coração nosso pulsa, como o Sol pulsa, como Shambhala pulsa. Só que a cadenciação da Via Láctea é gigantesca, é um pulso a cada 25 mil anos, o coração. Então, esse é o valor de um equinócio. Exato. Então o pulso vem como uma onda, depois de ter um contrapulso. Quer ver como é fácil entender esse pulso, Carlos? Se a gente pegar o valor de uma era é aproximado em 2.000 anos e pouco. 2160. Esses 2.000 e poucos anos, se você multiplicar por 12, que é o valor da virada total das eras, dá em torno de 25, 26, às vezes até 27 mil anos, que é o valor do equinócio. Então, quando você tem essa virada do próprio planeta Terra no seu eixo ali e tal, quando ele volta para o seu ponto de origem, você tem exatamente todos esses valores de uma era, você tem exatamente esse valor total que chega aproximadamente a 26 mil anos. Mas uma coisa, quer ver um ciclo menor que a humanidade pode se conectar, que é bem interessante, que é o ciclo de 11 anos de manchas solares. Isso é interessante também a gente colocar. Os 11 anos de manchas solares. Isso é comprovado pela física que de 11 em 11 anos, o Sol ele faz uma inversão dos seus polos, mas não é uma inversão que o planeta ele inverte, é uma inversão de energia. Então, o que acontece? Ele sai do norte, ele vem para o sul e do sul ele retorna para o norte. E depois que isso ocorre, o que acontece? As famosas manchas solares. Segundo as revelações do professor Henrique José de Souza, tudo que não se aproveita fica como mancha no Sol. E quando você mancha o Sol, que retorna esse pulso que você estava falando. Olha que interessante. Seria exatamente isso. Você tem a consciência que vem do Sol oculto, que chega aqui, bate na sua referência no planeta Terra, que é Shambhala, de lá volta, passa de novo pela humanidade, e o que você tem de bom, vai como uma energia maravilhosa para o Sol oculto, que é Deus aprendendo conosco. Isso que a gente precisa entender. Deus aprende conosco, Ele está vendo o que nós estamos fazendo como humanidade, Ele tem que ver o que nós estamos fazendo como humanidade, então quando volta essa realidade para Ele fala, tá assim. Aí Ele vê e o que Ele faz? Ele manda o retorno de acordo com a consciência do que nós estamos fazendo na face da Terra, Ele manda como um retorno para a gente. É isso que forma profecias. Isso aí. E esse ciclo de 11 anos, o que a gente precisa entender? Agartha, quando a gente falou agora no começo, no início do programa, que foi nesse que a gente falou de Agartha A gente falou sobre Agartha representa o quê? A interiorização da Atlântida na face da Terra. E onde que está isso? Ela está como se fosse um eixo, como se fosse a própria coluna vertebral do planeta Terra.
que dali vem a incidência da estrela polar, que a estrela polar está ligada ao Sol oculto, junto com as Pleiades, e essa consciência bate ali no norte, vem e passa por todas as realidades de Agartha, fazendo as cores da cidade de Agartha. Então, quando você tem essa virada dessa consciência de 11 em 11 anos, é porque você tem praticamente uma virada da consciência agartina na face da Terra. Então, de 11 em 11 anos, você pode dizer que existe um pequeno julgamento em relação a tudo isso. E não estou falando de julgamentos cíclicos, etc. Estou falando de um julgamento ligado a esse ciclo de 11 anos. Então você tem a virada dessa consciência dos polos, que estão ligadas à realidade de Agartha. Então tudo que a humanidade passa, e isso aconteceu agora. Aconteceu agora, 2011, agora 2022. Só que não dá para você ser tão categórico a números. Você pode chegar a 12 agora. Você pode falar que isso está acontecendo agora. Você acha que teve uma volta de Agartha. Também, atrás, sim, exatamente. Foi uma forma de mostrar que aquela máquina não estava funcionando. É uma possibilidade de você colocar que o próprio 11, o número, está ligado ao processo, né? E o 11, com o 11, que é o retorno, que é dar o 22, o mistério dos 22 arcanos maiores do tarô. Isso é você jogar o tarô de uma forma cósmica e consciencial. Então, voltando para finalizar esse processo, quando dá essa virada de 11, volta, bate no Sol, o que aproveita vai, o que não aproveita fica, representa o quanto você se conecta a Deus, porque essa parcela que você manda para Deus, que é Deus aprendendo com você também aprendeu com Deus, porque Ele mandou isso do Sol oculto e ficou em você. Isso forma iluminado. Isso não se perde. E isso não se perde nunca, é isso que forma iluminado. E isso você leva por reencarnações. É isso que forma o adepto, é isso que forma o iniciado, é isso que forma o ser especial. Tudo isso está no átomo permanente espiritual. Tá, que fica em todos, fica gravado no ser humano. É isso então, que a consciência todas essas realidades, quando a gente vê o Sol seria como se fosse o olho físico de Deus, fazendo com que exista o aprendizado dele em relação ao que nós estamos fazendo aqui, e também o nosso aprendizado em relação ao que ele manda como consciência, através de eras, através de todo esse processo de 20 e poucos mil anos. É isso que os maias viam. Exato. Só que os maias, eles observavam através dos alinhamentos dos planetas os acontecimentos. Por isso que em 2012 nós tivemos esses dois acontecimentos, vamos chamar astronômicos, para não falar astrológico, mas na verdade são os dois, que foi o alinhamento entre Sol e Lua, o eclipse do milênio, que foi em maio, e esse de Vênus, que o último foi em 1882. Então está tudo acontecendo agora. Então é aí que fica essa coisa de levantar várias coisas, várias hipóteses em 2012, e na verdade tudo é o quê? Tudo é consciência. Tudo é consciência. Então você só tem que ter o quê? Consciência. Você tem que estar conectado no bem, no bom, no belo, no que vale a pena. Você tem que descartar o que não vale a pena. Então quando você começa a entender isso, e pelo simples fato, de repente você que acompanhou a gente nesse programa aqui, que você sabe que vem uma consciência de cima, que ela vem, que ela bate em você, que ela tem um esteio no planeta Terra e essa consciência retorna para Deus, é você trabalhando com um anjo. Isso a gente fala de uma forma, dando uma forma para isso, a gente chama de anjo, de mestre, de guru, de mentor. Newton, acho que para fechar isso, é por isso que as pessoas têm que se preparar, despertar a consciência, porque essa luz está chegando sempre. E ela vai vir com força total. Quem não enxergar vai estar certo. Quem não enxergar vai estar certo. Vai fora do contexto. Ou sai fora do contexto. Ou se ficar, fica na escuridão. Pronto, quem fechou. sabe Quem não ficar, fica na escuridão, fica aqui perdido. E é aí o que a gente falou naquele programa anterior, que é o que acontece com a pessoa. Ela pode ter tudo, dinheiro, posses, riquezas, ela vai estar infeliz. Ela vai estar infeliz. Quer ver um exemplo da presença de Deus na face da Terra? Olha que legal isso, olha que legal isso. Pega Buda, Siddhartha Gautama. Ele saiu da riqueza. Ele saiu da riqueza. Por quê? Porque ele estava na escuridão ali. Ele estava na escuridão. Por quê? Porque ele pressentiu Deus ali. Olha o que eu falei agora. Pega isso. Siddhartha Gautama, Buda, ele viveu esse dia de escuridão quando ele acordou. Por quê? Porque Deus, ele está a todo momento na face da Terra. Enxerga quem pode. Então, um avatar, como foi Siddhartha Gautama Buda, que fechou a era de Ares, no meu conceito, ele foi o primeiro que veio pregar a paz em sentido real, antes de Cristo. Porque 500 antes de Cristo, ele fechou. Então, quando ele teve esse dia da escuridão, ele falou assim, epa, o que eu estou fazendo aqui? Ele abandonou tudo, família, riqueza, tudo, e falou, eu sou do mundo. Aí ele foi
através da iniciação, que todo ser especial tem que passar por uma iniciação, ele foi se iniciar no mundo, ele foi meditar, ele foi fazer. E quando ele se iluminou, aí que ele percebeu, ele saiu desse dia da escuridão e ele entrou num dia de luz. É isso que a humanidade vai ter que fazer. Todo mundo, toda a humanidade vai ter que fazer isso. Nós vamos começar a ter o que na face da Terra? Budas, vamos começar a ter Cristos na face da Terra. Já pensou? Você vai, e você já pensou, você vai sair por aí e tal, você vai assistir um show musical, nossa, tem três Budas ali tocando no palco, você vai de repente numa Bienal, vai estar cheio de artes ali de quem? De Krishnas e... Mini Michelangelo. Meu amigo, esse já tem, mas isso começa cada vez mais a ser potencializado. Fechando em relação ao que a gente estava falando, lembram daquelas 2 taças que eu falei que foi o transbordo que a de peixes parou na quinta com Cristo, e as 2 últimas fecharam os mistérios do transbordo de peixes para aquário com esses 2 seres. A 8ª será o que a gente pode chamar o Buda da era de aquário que vem. Então, hoje, a que está presente é a taça do rigor, é a consciência do rigor que está varrendo o planeta, porque não dá para você falar de luz com essa nojeira que está no nosso planeta. A humanidade só pode implantar uma consciência tirando o velho. Mas é aí que entra as canalizações de catástrofes, de coisas complicadas, e não tem nada a ver. O que ocorre de verdade é a transformação, que cada um ou fica na sua escuridão, ou se ilumina, ou reconhece o Buda dentro de si, ou o Cristo, ou como quiser falar, né? Vence a esfinge, que foi uma coisa que a gente já falou no programa anterior. E quando você consegue fazer isso, aí você sintetiza o 7, o 8º se manifesta em você também, e você é um Buda. Olha isso. Além de ser bonito, você é um Buda. É consciencial e é verdadeiro, né? Da nossa conceito de realidade. E isso começa a acontecer agora. Em 2013, no novo astrológico, explode. Olha isso que legal. Explode. Sabe como eu vejo essa luz que vai vir aí nos 3 dias de escuridão ou vai surgir no 4º dia? Para mim é simples. É o sopro de Deus mostrando a cara. São várias formas, um verbo. Aí você pega as religiões, cada uma fala de um jeito. Um fala verbo, o outro fala de anjos vindo, o outro... Cada um Deus vai mostrar a cara. E cada um o seu recado. Mas é que tá, ele não vai mostrar a cara exterior, ele vai mostrar a cara interior. Quem é você? O que foram todos esses pulsos, o que foram todas essas emanações do sol oculto, porque em você é a experiência de todas as suas reencarnações, é você hoje. Não com essa forma física. Você vai ter sempre numa reencarnação uma nova forma física, mas todas as suas consciências são preservadas, de todas essas idas e vindas dessas realidades, lógico, enquanto você reencarnou aqui. Então, você teve 2.000 anos para você conseguir melhorar o seu padrão evolutivo, os seus átomos, a sua essência. Do último era de peixe, tá? Para cá. Então, quer dizer, você tem que ter um preparo para conseguir assimilar o novo conceito, que não é à toa que vai vir, né? Não pode se perder todo esse conceito sem entendê-lo, porque... Não tem como. Até os avataras e os seres especiais, eles funcionam de uma forma acumulativa, vamos dizer assim. Tipo assim, saiu Krishna, estão esperando o Krishna. Ele veio, de repente, como Moisés. Então, bom, Moisés, então esperando Moisés, depois ele veio como Buda. Saiu Buda, quem veio? Veio Cristo. Estão esperando o Cristo, ele vai vir como Buda da era de Aquário. Então a gente está sempre esperando aquele que foi, a gente fica ligado a coisas do passado e a gente não reconhece. Por isso que eu falei, hoje, olha, a gente fica preso no passado. É o ser humano que é extremamente lunar e ele não sabe desenvolver o seu lado solar. Que o andrógeno, que é o ser do futuro, ele vai trazer esses 2 lados bem resolvidos. Ele não vai ser nem futuro nem passado, ele vai ser presente. Mas o presente com consciência, entendeu? Então, aí que ele forma o Buda. Porque, olha aqui, nem lunar nem solar. Ele é do meio. A cabeça do meio. Há quantos milhares de anos eles estão falando para a gente fazer isso? Não, repete a simbologia. Essa simbologia é bacana, realmente. Né? Que você não é nem bem nem mal, como dizia JHS, nem bem nem mal. Você é o quê? Você é a lei. Você é a grandeza sublime da lei. Você não é nem passado nem futuro, você é o agora. Tudo é uma ilusão. Exatamente. Tudo é uma ilusão, você é o agora. Isso que forma o Buda. É isso que forma o Buda hoje. E quem não se conectar a isso, o que faz? Fica pendendo só para um lado ou para o outro e nunca vai despertar a sua consciência integral. Que é o iniciado, que é o adepto. Porque o que também acontece? Agora você tem da era de Aquário em 2013 vindo a todo vapor, o que rola? Literalmente
pode ter uma possibilidade, o início de uma nova corte de adeptos serem criadas na face da Terra. E adepto é um ser extremamente especial. É um ser que consegue, mental, né? pelo amor de Deus, né? Mas isso é potencializado. A pessoa de repente se ilumina e nem sabe por quê. Nem entende como. Então vão ter vários iniciados. Então, vão. Que já são 7 reais de poder mental. Isso já está dentro da pessoa. De repente ela já nasce com isso. E agora, nesse momento só, isso que é o quê? O Om Mani Padme Hum. O que é? Salve joia preciosa nascida do loto. Aí vai fazer o quê? Forma os iluminados, que iluminado é onde? Se eu falar assim, pô, o Carlos se iluminou o pé dele, onde que iluminou? A cabeça. E a cabeça é o que são? Onde você tem os 7 orifícios, onde você vai desenvolver todo o 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e o 12º sentido, que vai ser o ser humano totalmente iluminado. Então, essa consciência que está presa aqui, que a gente já falou também da subida de Kundalini como força, pum, sobe e o ser humano se ilumina. Então ele vai ter o quê? Ele vai ter um poder de criar e gerar coisas através do seu mental. Que é o Kriya-Shakti. Já pensou hoje o ser humano ter o poder de criar com o mental? Só faria bobagem. O mundo duraria, acho que, segundos. Não, mas é importante, imagina se juntar 1000 pessoas hoje com poder mental. Só ia cair mulher rebolando e time ganhando. Exato. Não, porque realmente é uma coisa curiosa, né? Deus me ajuda a ganhar o título hoje. Mas todo mundo pede para ganhar o título, né? Então vai ter isso é outra coisa. Essa coisa da gente ficar agradecendo a Deus. O Deus tem que ser conectado dentro de si. A era de Aquário, olha para dentro, para de olhar para fora. E quando você achar sua virtude tem que ser compartilhada com todos. Então você é um excelente músico, então você como excelente músico, o que você vai fazer? Pô, vai ter uma festa, você vai lá, você não vai ganhar nem R$1 milhão, nem R$1. Você vai além que quando você tiver a sua necessidade, a virtude da sua necessidade, que de repente não está em você, vai ter o outro que vai compartilhar contigo. Já pensou que lindo isso? Você já pensou que lindo isso? É a lei do Carlos. Você já pensou? Pô, os estudos falam umas coisas legais de astrologia, sei lá o quê. Pô, então, tô a fim de saber um pouco de indicação. Vai ali, gratuitamente eu faço. Porque eu vou fazer o que eu gosto. Olha o grande segredo também de estar nas trevas ou de você estar na luz. Você não tem que entrar em algo para ganhar dinheiro. Você tem que trabalhar em prol de algo que te faz feliz, que te faça bem, que te deixe conectado com a sua virtude. Com a sua virtude. E digamos aqui para você que somos nós. É o nosso Isso é era de Aquário. É o nosso movimento esse, né? A gente faz sim, porque a gente tem a vontade de esclarecer e passar. É isso aí. Bom, pessoal, eu acho que a gente conseguiu responder um pouco das dúvidas de vocês, principalmente com esse lance dos 3 dias de escuridão, né? Tanto comentado, tanto passado por aí, e tanto explorado pela mídia, né? Que a gente é convencional, e ainda vai ser mais explorado daqui desse semestre em diante, né? Bom, ficamos então por aqui, no Tocando Oculto, e voltando uma outra ocasião com vocês, um programa bem legal. Valeu, pessoal!